Sejam bem-vindos a mais um programa da cultura do ciclo Notáveis Mulheres. Tenho comigo uma também notável mulher, Filipa Roseta, que dispensa apresentações, porque também, além do mais, já foi nossa convidada em outras ocasiões. Também não será suficiente focar, porque ela deve estar habituada, a sua maternidade, ou seja, relativamente à sua ascendência por parte da sua mãe, Helena Roseta, mas principalmente o seu papel que iniciou profissional, ao nível político também, pois é deputada na Assembleia da República do PSD, vice-presidente da Comissão Parlamentar da Cultura e da Comunicação e agora integra a equipa do Carlos Moedas, nova equipa que vai ocupar a presidência da Câmara de Lisboa. Seja bem-vinda, Filipa, muito obrigado por ter aceito este meu convite, uma vez mais, para falarmos sobre, enfim, tudo o que se passa neste nosso país, mas desta feita, sobre as notáveis mulheres, no que se insere este pequeno ciclo, no âmbito da comemoração do quinto centenário do nascimento da Infanta Dona Maria de Portugal, patrona da matriz portuguesa e do Prémio Fémina. E no mês que este ciclo vai para o ar, tudo acontece. Levamos a exposição das rainhas portuguesas à Bélgica, fazemos a cerimónia também do Prémio Fémina 2021 e, obviamente, também falamos sobre as notáveis mulheres de Portugal, e que são muitas. Vamos começar, antes de falar das outras notáveis mulheres, falemos de si. Filipe, qual foi o seu percurso? Como é que veio parar, porque tem a sua formação de base, de arquiteta? Claro, Como é que veio parar à política, ao serviço público? Ao serviço público, exatamente. Isso é uma boa maneira de pôr isso. Obviamente, eu comecei como arquiteta nas obras, não é? Então é sempre bom a pessoa começar nas obras para ter uma grande dose de realidade. Comecei a fazer projetos e comecei a fazer obras. Fiz uma obra de um bairro que era o bairro do Fim do Mundo, que era um bairro de barracas ali em Cascais, muito, muito violento. A verdade é que foi um ótimo percurso, foi um ótimo início, porque conseguimos transformar um bairro de barracas, chamado Fim do Mundo, hoje no atual lugar da Boa Nova, onde há uma igreja, um centro comunitário e uma escola. Portanto, foi uma transformação urbana, física e arquitetónica, e também política, porque também foi uma transformação social. Eu fui arquiteta desse projeto e foram 10 anos violentos de dedicação a uma obra muito difícil, por razões várias, mas foi realmente, eu costumo dizer que foi o meu, simultaneamente durante estes 10 anos, entretanto vivi 2 em Londres e fiz o doutoramento em arquitetura em Londres, mas costumo dizer que o meu verdadeiro doutoramento é este do bairro da Boa Nova, porque foi onde eu realmente aprendi tudo sobre a arquitetura e sobre como é que se transforma a cidade e sobre as dificuldades que as pessoas têm e, acima de tudo, como é que se consegue melhorar a vida de quem tem uma vida desgraçada, que era o caso das pessoas que viviam no bairro do Fim do Mundo. Portanto, começa aí, em que é um percurso arquitetónico, é construção, mas também já é político, no sentido em que é uma transformação social muito significativa naquela zona. Depois, entretanto, há um concurso, entro para a Faculdade de Arquitetura, faço o doutoramento em Londres sobre cidade também, portanto eu estava sempre já com esta queda e sobre esta tendência para a cidade, um comparativo entre Londres, Paris e Lisboa. Foi um doutoramento bastante interessante, permitiu-me ir aos arquivos de Londres, Paris e Lisboa. E depois, finalmente, regresso a Lisboa, onde estou a dar aulas, e até que um dia sou realmente convidada para ir pelo meu currículo, mas já tinha mais de 40 anos, agora tenho 48, mas na altura já devia ter uns 41, não sei, nem sei há quanto tempo é que isso começou, fui convidada mas foi depois dos 40, para uma Câmara Municipal de Cascais, naquele caso, que era precisamente a Câmara onde eu tinha feito este projeto de reabilitação e onde era a Câmara portanto, era a cidade do meu avô, da minha família, historicamente. Eu não sou de Cascais, mas a minha família é toda de Cascais e eu realmente tinha feito aquele trabalho lá, portanto acho que foi um desafio muito interessante. Tive 2 anos na variação lá e depois, então, fui eleita deputada aqui no Parlamento, onde tenho estado com o tema da habitação. E de facto agora tem uma experiência, tem sido o meu foco, tem sido o dossiê que eu tenho aqui acompanhado e é um tema muito importante hoje em dia porque a habitação está cada vez mais fora da acessibilidade das pessoas, não só dos desgraçados que vivem pessimamente e que nós andamos sempre a visitar para tentar ver como é que conseguimos transformar isto, infelizmente ainda como oposição, mas agora finalmente na equipa de Carlos Moedas já não vou estar na oposição e portanto já vou ter aqui uma oportunidade para conseguir
que estas pessoas vivam melhor. E isso é o que me move e, portanto, no fundo é o fio que une o percurso da arquitetura até hoje. Dedicar o meu tempo a que as pessoas vivam melhor. As pessoas do fim do mundo vivem melhor e as pessoas que vivem à volta de todo aquele bairro, foi uma requalificação urbana, para quem se lembra do que aquilo era, foi uma requalificação urbana profunda. E agora, na equipa de Carlos Moedas, como é que eu vou conseguir ajudar as pessoas que vivem melhor? Em Lisboa há pessoas, é mesmo muito mau. Há pessoas a viver em bairros sem esgotos, no coração de atrás na Graça, quer dizer, há aldeias de tendas ali ao lado de Santa Apolónia, é mesmo desgraçado. Isto tudo enquanto a Câmara tem casas vazias, caído podres. Portanto, no fundo, esta é a minha única missão, pôr estas pessoas a viver melhor. Portanto, eu que tenho estado no Parlamento estes 2 anos com o dossiê da habitação, agora no fundo quase numa perspectiva teórica e na oposição, portanto sem poder para fazer nada a não ser oposição, tenho agora a oportunidade de efetivamente mostrar o que é que se pode fazer. E portanto é isso que me move neste momento e é este o ponto onde nós estamos, que na verdade não é muito longe do primeiro. Bom, de facto, é um ciclo e um círculo que, de qualquer maneira, não só é uma requalificação, mas também é uma dignificação da vida humana, mas também da própria cidade e não da exclusão social, porque havia uma certa ideia, e aqui em Lisboa isso acontecia em certos bairros, que ainda por cima tratavam esses bairros de uma maneira até a nível arquitetónico e até pictórico. Mas isso ainda acontece. Eu andei agora a visitá-los todos na campanha e isso ainda acontece, na verdade. Portanto, ou seja, eles não estão ainda integrados na cidade. A maior parte dos grandes bairros foram feitos nos anos 90, com o PER, não é? Com o professor Cavaco Silva, que foi a única pessoa neste país que, de facto, implementou um Programa Nacional de Habitação. Portanto, o que ele lançou a nível nacional um programa significativo, fez 40 mil fogos, só que em alguns concelhos funcionam melhor, Oeiras é o caso disso, porque integraram melhor os bairros, portanto, o truque é só este, integrar no meio da malha urbana. Noutros concelhos, que foi o caso de Lisboa, quando fizeram grandes bairros separados e longe, funcionou muito mal. Só vai lá hoje e vê que não há mobilidade social e transformaram-se em guetos. Portanto, não pode ser o objetivo da habitação pública criar mais guetos, não é? Portanto, que é o que me parece que tende a acontecer no grande programa que agora o atual governo do Partido Socialista está a lançar. E, portanto, aqui é a nossa oportunidade para dizer que se pode ser de outra maneira. E a outra maneira é essa, não é? Portanto, é integrar as pessoas na cidade e não fazer grandes guetos e grandes grupos identificáveis e que ainda existem. Portanto, é só ir ali a Marvila para ver alguns, mas ainda existem. São, na verdade, 66, uns melhores, uns piores. Mas portanto, é essa. Eu espero que, vamos lá ver, que isto ainda está tudo muito recente, mas espero que vai ser esse o foco dos meus anos, dos meus próximos anos, tentar ver se estas pessoas conseguem viver melhor agora com o poder executivo, finalmente, e não só na oposição. Portanto, acho que é mesmo uma coisa que eu estou totalmente focada e preparada para fazer. Estou com muita vontade, na verdade. No início, e a Filipa reagiu quando eu lhe falei que veio de um percurso profissional na arquitetura para o serviço público, porque outra coisa não é serviço. Sim. E que, de facto, talvez cria uma certa confusão na mente de muita gente, mas de facto é um serviço público. E esse serviço à causa pública é um apanagem de muitas notáveis mulheres ao longo da história de Portugal, que sempre se distinguiram verdadeiramente por esse. Não significa que não tenha havido homens que também o fizeram. Claro que sim. Mas as mulheres com particular incidência e então não tão abafadas como era antes na história de Portugal, porque as mulheres tinham um papel, uma visibilidade na história e na sociedade não era muito relevante, só as senhoras de grandes meios ou das grandes classes ou mesmo da realeza é que poderiam ter essa relevância, mas com a República, inclusivamente, há um advento, uma visibilidade crescente das mulheres e todas elas, curiosamente, sempre ligadas, além da luta pela igualdade e a paridade da mulher na sociedade, mas também à causa pública, ao serviço público. E estas mulheres, não só as portuguesas, também por fora, e até lusófonas e tudo mais, o que é que lhe parece relativamente a este papel das mulheres na nossa história, e mesmo até também na sua área, porque também deve ter havido arquitetas também, na engenharia seguramente, e para
este contributo para que haja uma maior dignificação dos povos dentro das suas cidades, das suas sociedades, quais destacaria? Ou se houve uma evolução, ou se... Houve uma evolução, claramente. Portanto, eu na minha área da arquitetura e do projeto, quer dizer, é muito lamentável porque as mulheres já são mais que os homens desde os anos 80, mas tendem a ser elas a trabalhar e eles a dar o nome. O que é uma coisa, ou seja, muitas trabalham com os maridos e estão todas nos ateliês, mas eles é que vão aparecendo a fazer... E há uma tendência na nossa cultura para achar que é assim que tem que ser, não é? Portanto, elas a trabalhar e elas a trabalhar em casa e eles a darem o nome. E, infelizmente, isso há muitos exemplos de casos e isto choca-me bastante, na verdade, até porque eu fiz este projeto com o meu marido e, portanto, o meu marido jamais em tempo algum permitiria uma coisa destas, mas, na verdade, não só isto é o histórico da arquitetura, a própria arquitetura é uma profissão recente, não é? Portanto, é uma profissão que não tem um século, portanto, é uma coisa assim, é uma profissão recente, e eram muito poucos, só começaram a ser muitos agora no século XXI mesmo, portanto, eram sempre, estavam na escala das centenas. Mas a verdade é que foram sempre eles que ficaram protagonistas, porque elas, por razões várias, iam assumindo outras funções, frequentemente trabalhando também nos ateliês de alguém, mesmo muito frequentemente dos próprios maridos, que depois eles é que angariavam isto. Portanto, elas não tinham visibilidade, precisamente. Tinham trabalho e até não tinham formação, então a partir dos anos 80 já são mais que os homens, portanto nós já estamos... É uma coisa extraordinária. De facto, eu pergunto muitas vezes às minhas professoras o que é que lhes aconteceu, porque como é que elas eram mais que os homens, para onde é que elas foram, por onde é que elas desapareceram. Mas tem muito a ver com isto. E outra coisa curiosa, eu também sou professora universitária, uma vez que me lembrei, isto já não sei quando é, em 2000 e... talvez 12, não sei, já não lembro, que eu na altura escrevi um artigo, tinha que estar a ver data, mas pensar quem é que foi a primeira professora de projeto equivalente, portanto, a primeira professora de projeto da Faculdade de Arquitetura, que é a cadeira mais importante do curso. Quem é que foi a primeira professora que faz exatamente aquilo que eu faço? E fui ver, e tinha sido a minha professora. E foi uma história maravilhosa, porque eu fui dizer à professora, a professora foi a primeira professora da história do nosso país, em 82, foi a primeira em 82 da história do nosso país. O que eu achei maravilhoso da história é que ela não sabia, e vieram-lhe as lágrimas aos olhos, porque tanto ela nem sabia, era uma pioneira silenciosa, que é uma mulher que tinha imensa força, uma professora com imensa força e que foi ficando, pronto, e que depois não acabou por não fazer a carreira. Passaram, naturalmente, isto não é uma crítica, mas na carreira académica, factualmente, passaram-lhe à frente muitos dos seus alunos. E eu achei que foi um momento muito bonito. E depois fui à procura da primeira mulher do Porto e portanto, a minha professora é Dulce Solução e escrevi um artigo sobre ela, chamado A Revolução Silenciosa, sobre a história dela, portanto, e para ficar na história que ela tinha sido a primeira mulher, eu digo ao professor, vou escrever um artigo para ficar na história que a professora foi a primeira mulher a dar aulas de projeto na história deste país. E depois fui ao Porto conhecer a primeira mulher também nestas circunstâncias e também foi outra vez um lágrimas aos olhos com a professora Teresa Fonseca, porque é incrível como elas não sabem o que elas fizeram, não é? Portanto, e a ideia do reconhecimento é gratificante, quando muitas vezes nunca lhes foi dado esse reconhecimento. E são mulheres incríveis, tanto uma como outra, com imensa força, senão também não tinham conseguido estas posições. Isto na parte de dar aulas. E depois de fazer projeto, há muito menos, e eu acho que as primeiras mais conhecidas têm a minha idade, portanto eu tenho agora os tais famosos 48, mas estão nesta geração 40, 50, mais do que isso, 60, talvez a Teresa Nunes da Ponta é a única que mantém um ateliê assim há mais tempo, que eu gosto também de uma senhora incrível, mas são pouquíssimas. Eu também já disse à Teresa, será que ela é capaz de ser das únicas que mantém como mulher um ateliê durante tanto tempo sozinha, só com o seu nome? Não há muitos casos destes. Porquê quando elas são a maioria dos alunos que entram na faculdade desde os anos 80? Há várias explicações possíveis, eu julgo que tem muito a ver com os filhos, é sempre a minha tese, porque frequentemente quando entra a família as mulheres tendem a abrandar um pouco, eu própria também fiz isso, naturalmente não é uma... e acabam por muitas vezes não conseguir voltar a entrar. Portanto, eu tive aqui, como eu já era professora universitária, já estava na carreira e na altura estava a fazer o doutoramento, não perdi o andamento da carreira. Mas é muito frequente as mulheres que entram na fase dos filhos não conseguem voltar a entrar na carreira, portanto saem naquela fase ou pelo menos não conseguem voltar a apanhar o ritmo que tinham. Eu acho que essa é uma explicação plausível ou possível, mas não sei se será a única. Não é porque elas não têm formação, porque já têm mais formação desde os anos 80 isto. Por isso, não sei, mas portanto, na história eu diria estas mulheres foram grandes referências.
uma vez que, não sei se Portugal é o caso único nisto, os números de referência são sempre homens, então em Portugal. Certo, certo, certo. É um do norte, outro de Lisboa, para mas eu acho, sabe, eu sinto que frequentemente não... pronto, é isto, elas não se importam de não serem visíveis. E por isso é que eu acho tão importante, e eu já tenho feito isso com o tal artigo da minha professora que eu escrevi, e acho tão importante aquilo que faz a matriz portuguesa, porque é mesmo muito importante dar visibilidade. A maior parte das vezes não são visíveis, porque também não se importam de não ser, não é? Portanto, e os homens naturalmente querem ser visíveis, não sei se isto não é uma explicação científica, na verdade, mas isto é o que eu vejo e pelo menos o único papel que eu tenho tido sempre, especialmente na minha área de influência, que é a investigação e descrever, é dar visibilidade a quem não tem. E elas, estas duas professoras são realmente extraordinárias. Outra coisa que eu também fiz foi que quando ganhou o Nobel da Arquitetura, que é o Pritzker, foi atribuído em 2012 a um homem, o Wang Shu, que é um homem chinês, e ele trabalha com mulher, e Lu Wenyu, e na altura houve uma revolução no mundo da arquitetura com as mulheres a dizer, mas por que carga d'água é que não foi dada aos dois? É uma coisa incrível, portanto, e ele recebeu o prémio a dizer, mas eu trabalho com a minha mulher, quando várias vezes é dada a dois, portanto, não é, eu trabalho com a minha mulher, não percebo porque é que isto foi só para mim, na verdade. E ficámos todos fizemos um manifesto mundial de mulheres contra o prémio e foi ao ponto, eu consegui convidá-los em 2016, se não me engano, para vir a Lisboa. E eu fiz questão de virem os dois. Eu disse, não, vêm os dois, faz favor, porque eu quero os dois em cima do palco. E foi uma conversa maravilhosa com os dois. Ele é um personagem incrível, é um primeiro arquiteto chinês a ganhar o Pritzker, portanto é assim e ela veio, o que eu disse, eu quero convidá-lo, mas quero convidá-lo com ela, porque eles nunca aparecem os dois juntos. Que da parte do poder instituído, de quem faz as encomendas, vamos a falar de obras públicas. Já que se impõem cotas, e já houve esta conversa uma vez também que participou, acho que foi no 10 de junho, que nós também painel de senhoras, porque é que também não há cotas para as obras públicas? Porque é que temos que ser sempre os mesmos que já não nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. É sério, nunca tinha pensado nisso. Cotas, então tem que haver cotas nas obras públicas, porque ninguém acredita que não haja mulheres competentes. Claro que há. Não, eu tenho alunas fantásticas, eu tive sempre em todas as turmas mais... Ideias novas, agora já estamos fartos do mesmo estilo. Sim. Eu dei aulas de 98 a 2000 20 anos de aulas praticamente e tenho alunas fantásticas todos os anos, portanto que agora já são arquitetas fantásticas, de certeza que eu não sei o que elas estão a fazer. Olha, eu não sei o que é que nós podemos fazer. Eu agradeço imenso esta visibilidade que a matriz portuguesa dá. Eu vou fazer também sempre o possível por dar visibilidade, porque acho que é mesmo infeliz tentar calar a voz de uma mulher. Acho que é uma coisa triste, na verdade. Portanto, ao menos que as deixem falar, deixem nascer, deixem-nas existir. É mesmo o que diz, é dar visibilidade, dar reconhecimento, além do homenagear. Porque quando não aparece, há uma frase que é: quem não aparece esquece. Se nós não conhecemos, as pessoas não são visíveis, se não são dadas a conhecer, obviamente a população não tem conhecimento, desconhece que existe A, B, C e D. E todos nós temos essa experiência na nossa esfera, nem que seja nas redes sociais, que nós agora temos essa palpação rápida e eficiente, de que as pessoas ficam admiradíssimas, surpreendidas positivamente quando há uma notícia ou com alguém partilha uma publicação ou uma notícia de uma mulher ou de alguém que faz uma coisa que se torna... Olha, ainda hoje, uma ginasta portuguesa que se distinguiu como a melhor do mundo, que de tal maneira é fantástica que há uns certos movimentos que até adquiriram o seu próprio nome, por serem tão característicos dela. Nós, obviamente, todas as pessoas ficam espantadas, ficam maravilhadas, ficam muito agradadas. Acho que é algo também que se deve fazer no caso da arquitetura. Já chega de estar sempre com o estilo do Porto e o estilo do Lisboa. Já vi, inclusivamente, a mesma instituição, não vou dizer qual, porque queriam fazer dois equipamentos no Porto e em Lisboa. Então fizeram de uma questão de solidariedade. O do Porto projetou do Porto, de Lisboa, e o de Lisboa desenhou do Porto. Isto não faz sentido. Bom, agora, relativamente à política, que é outro meio onde se movimenta, a paridade
as mulheres está mais visível, pelo menos há maior visibilidade das mulheres. É assim, ouça, é assim, agora nas autárquicas, o que nós vemos nas autárquicas é que, obviamente, há muito menos mulheres. Dizem, são as mesmas do que os homens. Não, os presidentes de Câmara são todos homens, não é? E baixou destas para as últimas. Ou seja, e normalmente elas estão em câmaras que não podem ganhar, ou seja, estão em câmaras que não são difíceis de ganhar. Portanto, foi o que se viu e acabámos então, desta vez, acabámos com menos mulheres do que tínhamos nas últimas autárquicas. O que é um bocado deprimente, porque na verdade depois dizem, não, mas são imensas, são imensas, mas estão por aí abaixo a encher as listas, não estão à frente dos destinos das câmaras. Eu acho que devia ser feito um esforço nesse sentido e tenho sempre dito isso, não é nunca, sempre eu conheço, o meu partido, que é o PSD, tem mais de 50% são mulheres, as militantes, portanto não é uma minoria, é a maioria do partido, isso é que é, aliás, na população é a maioria, são mais que os homens, em Lisboa são 40 mil mais que os homens, portanto é brutalmente mais que os homens, 40 mil a mais do que os homens. O seu partido tem uma vice-presidente mulher. Pois tem, sim, não, o meu partido tem, e eu acho que isso tem aumentado, essa sensibilidade. Mas estava agora ainda há pouco a ler um artigo sobre isto, sobre a questão destas últimas autárquicas, agora de 2021, e realmente, de facto, até havia o mesmo número, ou um pouco mais mulheres a candidatar-se, mas perderam, portanto eram em câmaras que não iam ganhar, isso é um clássico, não é? Portanto, só quando é para ganhar, normalmente não tem. Normalmente, e isto é pelas estatísticas, eu acho que são mesmo muito poucas. Eu agora não me lembro do número, mas eu acho que são 30%, entre 10%, é por aí. É uma coisa completamente diminuta, não é assim uma coisa cabeça a cabeça, tac a tac, é uma coisa muito diminuta. Por isso, olha, é assim, acho que há um longo caminho a fazer, mas que já tem sido feito. Eu acho que o caminho tem sido feito, acho que o caminho vai continuar a ser feito. Agora que andou porque já foi possível para estas eleições autárquicas, a FIPA também andou nestas arruadas, como agora se diz, teve um contacto mais direto com a população. Qual acha ser a reação ou o acolhimento da população em geral às mulheres na política? Eu não sei, não é difícil dizer, se calhar não gostam de votar nelas, não sei, sinceramente, olha, não sei. Eu, genericamente, eu não sou cientista, eu não gosto de falar com propriedade de razão sobre coisas que não tenho dados científicos, não é? Os dados científicos que nós temos é que isto é científico, que as mulheres ocupam mais do seu tempo com coisas da casa, ocupam mais do seu tempo com o tratamento de pessoas da família, ocupam mais do seu tempo. Eu acho que também pode ter a ver só com isso, elas não têm tempo. E, portanto, como é que as pessoas reagem a mulheres? Não sei, sinceramente não sei, é difícil dizer. Eu ando na rua, ando nas campanhas, não acho que seja diferente, acho que depende da mulher e depende do homem. A empatia é uma qualidade que a pessoa até não tem, não é? O mais importante na política é ter empatia, conseguir ter empatia com os problemas dos outros, conseguir colocar-se no lugar do outro. Há pessoas que têm, sim, são bons políticos, há pessoas que não têm e não são bons políticos. Portanto, eu acho que tem mais a ver com o género, mas mais com a qualidade da empatia, conseguir colocar-nos no lugar do outro. Isto acho que, não sei isso das arruadas, como é que as pessoas reagem. Eu acho que reagem bem, não sei. Eu também já tenho muitas pessoas que vou conhecendo e isso é sempre também interessante. Acabamos por ter um grupo entre nós, uma espécie de rede entre nós mulheres. Há uma espécie de rede de apoio muito grande, que eu acho interessante. De apoio de afetos, não é? De apoio... O vosso grupo que apoiava ou que se apresentava com o candidato que agora é e ganhou as eleições, vocês estavam para a par, ao mesmo mês, não era? Não sei, nunca vos contaram. Estávamos, principalmente nos primeiros lugares, ou seja, o Carlos Moedas fez questão de ter os 2 primeiros homens e as 2 primeiras mulheres. Ele queria nos primeiros 4 paridade total. E no topo, não é cá para baixo. Portanto, ele tinha muito ele vem da Comissão Europeia, que tem outra perspectiva. Aliás, os comissários são obrigatórios enviar um homem e uma mulher para depois haver uma paridade natural na Comissão. Portanto, na Europa isto já está muito mais, tem outra perspectiva. Obviamente os 2 com excelente currículo e depois a escolha é feita sempre com base no excelente currículo, mas há uma harmonia de todos para que não sejam só homens. E acho que ele tem este espírito europeu que não existe em todo lado, mas ele tinha esta questão, ele queria mesmo ter 2 homens e 2 mulheres nos primeiros 4 lugares, que era para ter a certeza que não era aquela coisa, depois há imensas mulheres, mas estão em lugares não elegíveis. Pois a lista é paritária, mas é para lugares não elegíveis. Okay, e também há outra coisa nas mulheres, seja em qualquer profissão, mas na política, por causa da visibilidade que têm,
pela exposição mediática que têm, as mulheres têm um outro desafio, vamos assim chamar, que é o aspecto físico. O traje, como se vestem. Sim, isso é péssimo, isso é uma desgraça. E são rudemente avaliadas por isto. Os homens também são avaliados, mas não pela mesma. Eu compreendo e vejo, e talvez até contra mim também falo. Espera-se mais das senhoras do que se espera dos homens. E é uma violência muito grande, porque ainda por cima é uma injustiça enorme. Até mesmo porque os homens, por exemplo, vestem sempre o mesmo fato e ninguém quer saber, mudam só a gravata, não é? Na verdade. E nós temos que estar sempre, na Assembleia que somos filmados todos os dias, não é? Somos fotografados todos os dias, depois temos que estar sempre a rodar. Nós não, nós temos sempre a mesma roupa, é estranho. Eles provavelmente têm quase sempre, mudou a camisa, mudou a gravata e os fatos ninguém percebe sequer se são o mesmo ou não. Portanto, é completamente irrelevante. Nós temos que ter toda uma outra que é mesmo, temos toda uma outra postura, não é? Toda uma outra postura perante isso que é chato. Isso é uma coisa, a roupa. Outra coisa, para mim, que é sempre o meu clássico, é o peso. Sempre que eu começo a ganhar mais peso, lá dizem, olha, engordou. Não é simpático. Acho que é horrível. Sério. Bem, Grandes Mulheres houve, que inclusivamente, vamos falar de uma que foi paradigmática nisto e que teve um acompanhamento não só ao nível da dicção, também do traje, cabelo e tudo, que foi Margaret Thatcher. Sim, fantástica, sim. Bem, extraordinário, até ficou mais, houve quem dissesse, ficou mais régia que a própria rainha. Mas enfim, passando à frente, gostaria também de saber a sua opinião, sobre o seu conhecimento e também sobre a sua observação, não só enquanto profissional, mas também enquanto política, porque também se relaciona com outras realidades, outras culturas. Há diferença entre as mulheres conforme as nacionalidades, as culturas, obviamente tem que haver, das religiosas, etc. Mas a mulher em si, há qualquer coisa que as poderá unir ou que as identifica em qualquer lugar do mundo? Não sei, eu tendo, não sei, não sei se em qualquer lugar do mundo atravessa-se todas as culturas. Eu acho que a maternidade é uma coisa bastante forte e há projetos interessantes também nesse sentido, o facto de uma mãe consegue entender outra do outro lado do mundo sem perceberem nada da cultura uma da outra. Eu acredito nisso, mas é uma fé quase, não é propriamente mais uma vez não é um facto científico, mas acredito, e isso para mim é uma força que é imensa e que às vezes as pessoas esquecem, essa coisa que uma mãe conhece, que fala com outra mãe do outro lado do mundo, consegue perceber os problemas. Por isso é que eu falava muito em tempos no exército de mães, porque eu acho que as mães têm uma tendência para querer melhor para o futuro dos seus filhos e que identifica, eu acho que atravessa todas as culturas. Eu diria que os pais também, não estou a dizer o mesmo, mas há uma força, aliás, até já foi em cenários de guerra, tentam sempre primeiro começar pelas mães, a paz, porque acham que é o grupo que à partida vai estar mais empenhado em acabar com aquilo porque não quer o mal dos seus filhos. Não quer dizer que os outros também não queiram, mas há aqui há um fenómeno que eu conheci uma vez uma senhora das Nações Unidas que fazia isso, andava em cenários de guerra a tentar juntar as mães umas às outras para tentar perceber se elas conseguiam ser o motor da paz no meio daquela desgraça toda. E isso atravessa culturas. E, portanto, eu acho que a maternidade pode atravessar culturas. Não sei se outras coisas poderão. Sei que há por exemplo, na política eu sinto alguma empatia entre mulheres, mas não sei se também não é universal, por assim dizer, mas sinto que existe, ou seja, há uma certa, também somos tão poucas que se calhar, quer dizer, somos menos, não é? Somos tão poucas, somos menos, portanto se calhar isso é natural. Sinto uma certa empatia, conseguimos perceber melhor umas às outras, se calhar os homens também sentem o mesmo, não sei, mas eu não tendo a fazer essas divisões, não sei se isso é muito científico, eu como tenho uma mente mais científica, estou sempre a falar com aquilo que eu vejo e mais com aquilo que eu sinto, não posso propriamente dizer que isto seja uma certeza e uma verdade científica. Sabe que, não sei se alguma vez leu ou teve curiosidade ou acredito que tenha tido conhecimento que aquela atriz e cancionista, corista, etc., que era Beatriz Costa, escreveu uns livros muito engraçados, biográficos sobre as suas viagens e tudo mais. E num dos livros
ela tem um capítulo que eu achei absolutamente delicioso. Ela constituiu um governo em Portugal, estamos a falar dos inícios dos anos 80, e escolheu para cada pasta uma mulher que ela achou que fosse capaz, porque ela achava que os homens não davam conta disto. Mas atenção, não eram mulheres da política, muitas delas nem eram da política. E elas mais justificava porquê, com aquele xiste muito engraçado que ela tinha. Imaginemos que lhe era dado esse poder, acredito que a Filipa também não queria ter dar esse poder de poder constituir um governo e ter todas as suas ministras só serem mulheres. Eu acredito que a Filipa também não quisesse uma coisa também sim, tão... Também não faria isso, sim, sim. Muito bem. Agora, imaginemos que, tal como o seu presidente, neste momento, da Câmara Municipal de Lisboa, os seus 4 principais tinham que ser mulheres. Quais seriam? Não tem que ser forçosamente políticas. Quem escolheria? Para fazer... Eu agora até estamos nesta altura, porque ela agora saiu, acho que a Angela Merkel é uma mulher extraordinária, portanto é uma mulher, portanto é difícil agora nesta fase em que nos estamos a despedir dela, não falar dela, não só pela questão política, ela cometeu erros, não digo que não, obviamente como toda a gente, mas acho que teve uma postura de racionalidade, pragmatismo, e é isso era essa a razão, portanto tem uma postura de racionalidade, pragmatismo, de aprendizagem, ou seja, comete um erro uma vez, não comete no segundo, de empatia e de respeito pelo outro, que eu acho que é muito positivo, e o que se viu agora nesta saída dela é que praticamente todos os líderes, mesmo aqueles que não concordam com ela, têm imenso respeito por ela. Isso é um ponto interessante e pelo pragmatismo e pela maneira de analisar os problemas e tentar resolvê-los e aprender com os próprios erros, eu acho que a Angela Merkel era uma coisa fundamental, era uma peça fundamental. Começava por aí, depois se eu tivesse que escolher mais mulheres para formar um governo. Uma boa pergunta, não sei. Às vezes há assim umas mulheres, eu gosto muito das mulheres que estão à frente das associações de moradores, há 2 ou 3 que eu me lembro, por exemplo, a Dona Rosa, que é agora a última, ou a Dona Pilar, que são mulheres que estão à frente das associações de moradores, são umas mulheres extraordinárias sempre, porque lideram localmente. Conseguiram constituir naturalmente uma associação de moradores, porque o bairro tinha um problema qualquer, não é nada fácil. Portanto, por exemplo, numa área urbana de género ilegal, ou no bairro de Barracas, ou nos bairros que têm problemas, normalmente organizam-se para haver um líder que consiga lutar por eles. E tendencialmente é uma mulher, já que tenho encontrado algumas delas, e gosto imenso destas senhoras, porque são muito, portanto, qualquer uma delas também era boa para um governo, porque são muito resilientes. Elas aguentam-se e estão ali a lutar pela sua comunidade até ao fim, não desistem e estão mesmo ali a lutar pela sua comunidade até ao fim. Portanto, era uma mistura de Angela Merkel com uma destas senhoras e depois talvez alguém como a minha avó estava a pensar, a minha avó também não era nada mal. A minha avó, que era eu explico porquê, porque ela era uma mulher muito, não tinha trabalho, não é? Portanto era uma senhora, não trabalhava, mas era muito ligada à igreja e vivia muito para os bairros, no sentido de andava a fazer catequese, a educar as crianças, a ajudar os trabalhos de casa, a ajudá-los a ler, andava nos bairros a ajudar as crianças na escola, portanto a fazer explicações, por assim dizer, gratuitamente. E é uma senhora incrível, portanto já era, por exemplo, nos bairros de lá até ela entrava naturalmente e era a tia Amparo. E quando ela morreu apareceram os bairros todos no funeral, porque a tia Amparo tinha desaparecido. E era uma pessoa com uma dádiva. Por isso seria a terceira. Está a ver que já tenho aqui uma boa mistura entre a Angela Merkel, a Dona Pilar e a minha avó. Entre uma senhora muito pragmática, espírito científico, uma mulher resiliente, as resilientes são os bairros moradores, e uma dádiva absoluta ao outro, que é o caso da minha avó. Chamava-se Amparo, aliás, o nome dela era mesmo esse. De facto, era um nome já providencial. Uma vez que nesta nossa conversa tem que ter um fim, infelizmente, porque a conversa seria seguramente muito mais longa, vamos terminar com uma última questão. Quem destacaria como uma notável mulher? Na área política eu tinha que destacar a professora Graça Carvalho, que é realmente uma pessoa que eu admiro muito. E vou explicar porque no meu caso específico e pessoal, não só porque eu conheço, e acho que também é importante, às vezes nós admiramos pessoas à distância, mas não as conhecemos pessoalmente, e eu, a professora Graça Carvalho, tenho a Maria de Graça Carvalho, tenho a honra de conhecer pessoalmente, e portanto, para além de ser tecnicamente impecável, tem uma carreira técnica impecável, é professora catedrática do técnico, quer dizer, é assim uma coisa do técnico, é só homens, portanto ela teve um percurso incrível.
fez o doutoramento em Londres, portanto é um percurso que eu admiro e que respeito e eu vejo, eu tenho muita empatia porque eu percebo o percurso dela, portanto eu tenho um percurso parecido, mas muito mais modesto, obviamente, mas semelhante no sentido em que sou também técnica e professora, só aí é que está o paralelismo, ela está obviamente muito em cima de mim. E depois, acima de tudo, quando foi uma ministra completamente eficiente e discreta, portanto, fez aquilo que tinha que ser feito, fez um programa de obras públicas brutais de universidades e ninguém ouviu falar, porque correu bem. As universidades apareceram construídas, porque ela lançou concursos, coisas normais, portanto não houve problema nenhum, é uma coisa extraordinária, portanto foi um pacote gigante, num silêncio correto, tudo certo, portanto como ministra impecável e agora como deputada do Parlamento Europeu também luta por temas da energia, das mulheres também, da igualdade de género, da presença de mais engenheiras, mais mulheres na engenharia, que é a área dela, não é? Portanto, e acima de tudo, não só por ter este currículo completamente notável, como por ser uma pessoa admirável pessoalmente e decente, e é um bocado tem esta coisa da Angela Merkel, eu acho que mesmo os adversários a respeitam, porque é mesmo uma pessoa bem estruturada, não é? Portanto, eu tenho, não consigo, assim, à partida seria logo a primeira que eu tinha que dizer, não sei se é a mesma das outras, mas eu respeito muito e sempre que posso tento pedir alguns conselhos porque é daquelas pessoas que eu gosto de ouvir. Oh, Filipe, foi um prazer tão grande falar consigo. Obviamente que esta temática das notáveis mulheres em Portugal, sejam elas as que viveram, as que agora vivem, as novas gerações que já começam a despontar e a dar também provas de que vêm com garra para fazer algo mais e para fazerem também essa diferença. Seria fantástico nós podermos continuar esta conversa. Vai haver outras oportunidades, naturalmente, que teremos para discutir aqui, através do canal da Matriz Portuguesa ou noutras circunstâncias, e muito mais haverá para dizer, porque isto é um assunto que não se esgota por si próprio. Tenho só a agradecer uma vez mais a sua disponibilidade, logo numa altura como esta, que se está a iniciar toda a equipa e a preparar-se para o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa, que desejo toda a sorte do mundo, porque vão ter uma tarefa hercúlea, de facto, porque é uma cidade capital que é muito aliciante, mas também muito problemática, seguramente, a todos os níveis, mas sei que vão dar conta do recado. E, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço. É sempre um prazer falar sobre este tema. Ótimo. Foi mais um Cultura das notáveis mulheres portuguesas e desta vez contámos muito gostosamente com a arquiteta Filipa Roseta, deputada, arquiteta e também agora com um novo projeto dentro da Câmara Municipal de Lisboa, capital de Lisboa, de Portugal. Muito obrigado e até à próxima edição das Notáveis Mulheres.